Como você avalia a viabilidade de cultivar cânhamo no Brasil dentro do limite de 0,3% de THC e o que isso significa diante do nosso clima e das variedades adaptáveis ao país? É um prazer poder participar aqui no stand mais uma vez. Eu tive a oportunidade de falar no Fórum Internacional, inclusive, sobre esse assunto, e o que a gente vê é que para países tropicais, como é o caso do Brasil, quando você tem uma grande incidência de radiação ultravioleta, de altas temperaturas, é muito difícil você manter um limite muito restrito de THC. Isso porque a mesma enzima que é responsável por produzir o CBD, sob condições que favorecem a síntese de THC, como é o caso de alta radiação ultravioleta e de altas temperaturas, essa mesma enzima que estaria produzindo CBD, ela consegue produzir pequenas quantidades de THC. E as pequenas quantidades já podem ser suficientes para ultrapassar o limite de 0,3. Então, assim como outros países já adotaram limites maiores do que 0,3, justamente por essa questão, a gente acredita que o Brasil também precisa rever isso, para a gente não criar um problema para o próprio país e para o próprio mercado, onde a gente não consiga fornecer a quantidade de insumos farmacêuticos que o mercado tem demandado. E, do seu ponto de vista, né, para suprir, né, a demanda de canabidiol aqui no Brasil, a gente tem condições e, ao mesmo tempo, mantendo aquele limite para não ter efeitos psicoativos, né, nos pacientes? Eu acredito que primeiro a gente vai ter que estabelecer um limite um pouco mais flexível, algo talvez entre 1 e 2% de THC, que já é feito em alguns países. A gente sabe que até esse limite, a maioria das legislações mundiais não considera a planta como droga, até o limite de 2%. Tá? Então, talvez se o Brasil adotasse esse limite entre 1 e 2%, a gente teria a possibilidade de produzir canabidiol e até um pouco de THC também dentro de um limite necessário para um tratamento médico, né? Mas também dando essa segurança que as plantas não teriam um limite que poderia ser considerado droga, um uso psicotrópico. Então, acredito que o primeiro passo seria a gente ter uma legislação, uma regulamentação que olhe mais para essa questão técnica e, ao médio e longo prazo, a gente desenvolver tecnologia através de melhoramento genético para que a gente possa ter outras plantas também como opção para os produtores.